Muito boa noite a todos. Espero que tenham tido uma excelente semana. Meu nome é Agnes, eu sou jovem aqui da igreja. Esse é o nosso coro jovem. Ali o regente dele, o Clarindo. Estou aqui também com o Luciano Branco, que é pastor, mas a gente chama ele de Branco, então vocês podem chamar ele de Branco também. E nós vamos dirigir o culto juntos hoje. E eu queria que a gente lesse juntos, para a gente começar a nossa reflexão, ou continuar a nossa reflexão, esse versículo para a gente memorizar ao longo da semana, que está bem no topo da ordem de culto, que está em 1 Pedro 2:24. Vamos ler juntos? O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Amém. Amém. Muito bem, eu queria saber se essa semana foi um pouquinho mais especial para algum de vocês, se nós temos algum aniversariante, alguém que fez aniversário de casamento, nascimento ou batismo e que queira que a gente celebre junto. Sim? Não? Temos algum visitante? Alguém que esteja aqui pela primeira, segunda ou terceira vez? O quê? Tem aniversariante no coro? Ah, fica em pé pelo menos para a gente... Ó, aniversariante, depois a gente canta um parabéns. Temos algum... Bom, não sei, estão apontando para alguém aqui. Visitantes? Sim, sejam muito bem-vindos. Fiquem de pé para a gente poder dar um abraço. Olha, não sente antes de receber um abraço de um dos membros aqui da nossa igreja. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui com a gente, viu? E eu queria convidar vocês a assistir um pouquinho sobre tudo que está acontecendo na vida da nossa igreja, no nosso informativo semanal, o Em Dia. Pode sentar, meu Deus, coitada. Amanhã, o Celebrando a Recuperação terá a participação da irmã Anete dos Santos com uma palestra sobre ansiedade. A reunião tem início às 19 horas no Salão Allen. Venha e convide um amigo. Você não pode perder Cinema nas Terças Inspiradas. No mês de outubro, exibiremos filmes que contam a história do cristianismo. Você é o nosso convidado. Entrada franca. Todas as terças-feiras, 19h30. Só aqui, na Igreja Batista Itacuruçá. Nas quartas-feiras, às 19 horas, são dedicadas ao culto de oração e estudo bíblico, onde você poderá refletir sobre o livro Igreja, Por que Me Importar?, de Philip Yancey. Você também poderá escolher e cantar o seu hino favorito com o pastor José Maurício. E na próxima quinta-feira, às 15 horas, a MCM receberá o escritor Rogério Nunes, também conhecido como o Dr. Net. Ele se dedica a um projeto sobre inclusão digital para pessoas da terceira idade. Você poderá tirar dúvidas sobre como utilizar melhor o seu celular e a internet. Participe e traga visitante. Na próxima sexta-feira, a partir das 10 horas da noite, terá início às 12 horas de jejum e oração pelo Brasil. E no sábado, de 7 às 10 da manhã, estaremos juntos na igreja para o encerramento deste período de súplicas pelos nossos governantes. Se você deseja se batizar ou se tornar membro de nossa igreja, temos uma classe de discipulado para novos membros às 11 horas. Ou se você deseja continuar no estudo da Palavra de Deus, participe da classe de discipulado avançado às 9 horas, ambas dirigidas pelo pastor José Maurício. E para comemorar o Dia do Idoso, o Ministério Pedras Vivas visitará o Lar Batista do Ancião no próximo dia 5 de outubro. É necessário fazer inscrição, pois são apenas 30 vagas. O valor do transporte é de R$ 40. Dia 24 de novembro, às 15 horas, acontecerá em nossa igreja a Estação das Artes, promovido pelo Ministério Pedras Vivas.
Serão realizadas apresentações literárias como poesia, conto e prosa, apresentações musicais e exposições fotográficas e de pinturas. Faça sua inscrição a partir do próximo domingo. Lembre-se, talento não tem idade. Participe! Nosso retiro será na linda cidade de Nova Friburgo, a Suíça brasileira. Serão dias edificantes para refletir sobre a nossa vida espiritual através das mensagens do nosso pastor Israel Belo. Faça logo a sua inscrição, vagas limitadas. E atenção, no próximo domingo, o Colégio Batista será usado como local de votação do primeiro turno. Excepcionalmente, o acesso ao estacionamento pelo colégio estará suspenso das 7 às 18 horas. Outras informações você encontra no Boletim da Igreja ou em nosso site itacuruca.org.br. Traga um amigo e não deixe de participar. Dando continuidade ao culto, vamos louvar o Senhor com o canto Santo, Santo, Santo. Vamos todos de pé. Com as palmas. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso.
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Amém. Poder sentar.
Boa noite, irmãos. Vamos à nossa leitura bíblica, 1 João 4, 9. Diz o seguinte: Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Para que pudéssemos viver na dependência dele. Como é bom viver na dependência de Deus. Não é fácil. Não é fácil porque nós sempre queremos ter o controle das coisas, das situações. Então não é fácil. Mas para que pudéssemos viver por meio dele e viver pela fé no Filho de Deus. Esse é um momento de gratidão e de fidelidade. Queria convidar os irmãos para segurar as salvas. Semana passada eu falei sobre semear com generosidade. E eu gostei desse texto de 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 10. Nós precisamos semear com generosidade. Semana passada nós tivemos o congresso dos adolescentes aqui e foi uma bênção. Deus tem transformado a vida de muitos adolescentes. Ontem nós tivemos o culto jovem aqui e Deus tem feito grandes coisas através da generosidade dessa igreja e através da generosidade dos irmãos. Então, que os irmãos possam semear sempre que vier esse momento de dízimo e oferta, que nós possamos entender que é o momento de semear com generosidade, para que nós possamos sustentar, para que Deus possa sustentar através dessa igreja, os missionários que estão no campo, os projetos sociais aqui da igreja, os ministérios. Então, que esse momento de dízimo e oferta seja um momento de semear, e semear com alegria, com um coração cheio de alegria. Nós vamos cantar Superabundante Graça. Você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta. Somos filhos da graça divina exemplar, frutos do amor que nos veio alcançar. graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos Reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça, graça. Graça, superabundante, graça. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas pro reino da luz.
assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. Graça, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, superabundante, graça. Os irmãos podem levar as salvas. Vamos à leitura bíblica de Romanos, capítulo 8, versículo 35, depois o 38 e o 39. Diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Estou convencido nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada. Se tem alguma coisa, esse é o momento de intercessão, que tem tentado te enganar, separando, tentando te separar do amor de Cristo, pode ser a angústia, a perseguição, uma doença, um momento difícil na família, que tem tentado enganar, dizendo que isso vai nos separar do amor de Cristo. Se você está passando por esse momento, fique de pé, vamos orar juntos, porque nada pode nos separar do amor de Deus, nem esses problemas. Nada pode nos separar do amor de Deus. Enquanto cantamos a música Se a Paz é Mais Doce, você pode ficar de pé, ou vir aqui na frente. Eu queria convidar a Denise para estar orando por esse momento, junto com você, porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.
Nós somos felizes, Deus, porque o Teu Santo Espírito habita em nós, Pai. Ensina-nos, ó Deus, mesmo em meio às nossas dificuldades, às nossas tentações, às nossas provações, mesmo nos momentos difíceis das nossas vidas, Pai, ensina-nos. Ensina-nos a Te sentir e a confiar em Ti, Deus. Neste momento, Pai, nós colocamos na Tua presença cada vida que está aqui nesta noite, Pai, cada problema, cada dor que assola os corações, Pai, que o Teu Santo Espírito esteja acalmando, dando direção, Pai, consolando, dando solução, Pai. E estes irmãos que se colocaram em pé, que o Senhor venha de encontro também, Deus, aos anseios dos corações deles, Pai. Receba, Deus, receba todo o culto que está sendo feito aqui nesta noite para o Teu nome, para o Senhor, para a honra e glória do Senhor, Pai. Receba, Deus, em nome de Jesus. Amém. Todos podem se assentar. Todos podem se assentar. Nós vamos participar agora junto com um grupo de teatro da juventude. Nós começamos a ensaiar há pouco tempo, alguns meses atrás. Isso foi colocado no coração de algumas pessoas que estão à frente. E hoje vocês vão participar, então, da nossa primeira participação no culto. Então, para a gente é um prazer enorme estar com esse grupo. Se alguém se interessar em participar, nós nos reunimos sempre no domingo, entre 4 e 4h30, antes do ensaio do coro, que é às 5h30. Nossa juventude se reúne todos os dias da semana em pequenos grupos. Nós temos um encontro de oração na quinta-feira aqui na igreja. E se você quiser fazer parte de alguma das nossas programações, tanto do pequeno grupo, da EBD, você pode conversar com o pastor Samir, que é o nosso pastor para jovens, pode conversar comigo ou com um dos nossos líderes de PG. Nós estamos sempre abertos para receber você e para, de alguma forma, trabalharmos juntos por esse reino de Cristo.
Pode ir. Glória de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e todas as outras se fazem novas. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso. Tomem sobre mim o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus dizia a todos: se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia, venha. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Jesus dizia a todos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Todos os dias tome a sua cruz e venha. No mundo nós temos aflições, mas tenham bom ânimo. Jesus venceu o mundo. E logo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu carrego na minha carne, no meu corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Foi Jesus quem disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, venha. O coração do homem propõe o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. E logo, já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho do Deus vivo, que me amou e se entregou por mim.
Jesus dizia que se alguém quisesse caminhar com Ele, era preciso negar a si mesmo, dia a dia tomar a sua cruz e segui-lo. Bem-aventurados são vocês, pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E logo, já não vivo mais, Cristo vive em mim, e esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim e por toda a humanidade. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Venham, venham, vocês que querem caminhar comigo. Neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz, sigam-me. Sigam-me, sigam-me. Mas ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Para o que você vive? Para quem você vive? O que é a sua almofada?
Irmãos, boa noite. Desculpa. Vou usar aqui, tá? Do que você tem fome e sede? Os titãs fizeram essa pergunta, né? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? E eu queria deixar essa questão, essa pergunta, para a gente tentar responder durante a mensagem. Meu nome é André, eu sou pastor de uma igreja em Milão, missionário dessa igreja. Cresci aqui nessa igreja, fui jovem, como vocês são jovens aqui e adolescentes da Igreja Batista Cruçá. Tenho um tempinho aqui na casa, mais ou menos uns 25 anos que eu e minha família fazemos parte dessa igreja. E eu trouxe umas fotos para mostrar um pouquinho do que Deus tem feito através da minha família, da Igreja Batista ali em Milão, né? Então, só para a gente conhecer um pouco da igreja que você sustenta, ora, que você tem participado. Pode ir passando, Neto, não tem muito... Essas são algumas crianças. Eu e minha família estamos aqui no Brasil, principalmente a minha esposa, Gláucia, e nossas 3 filhas, porque a nossa filhinha, uma das gêmeas, se chama Isabel, tem 6 anos, ela precisará passar por um intervento cirúrgico. Essa é a parte exterior da nossa igreja hoje, onde nós nos reunimos. E tem algumas fotos que mostram o culto de hoje de manhã, que tem lá o irmão Mateus e a irmã Lúcia, que estão em viagem lá pela Itália e passaram lá na nossa igreja, né? Então são essas fotos aí só para os irmãos conhecerem, pode parar por aí. Então a minha família está aqui desde julho e eu vim para cá para passar 2 semanas para matar a saudade. É um sacrifício financeiro e também um pouquinho do tempo do trabalho lá, para a gente poder estar junto aí durante 2 semanas. E quinta-feira eu estou voltando para Milão e devo retornar somente na época da cirurgia. Peço que vocês orem por nós, para que tudo possa correr bem com a Isabel. Desde que ela nasceu, ela tem um problema no coração, que são uns furinhos que os médicos chamam de CIV. E hoje, em julho, no último exame que ela fez, foram constatados 4 furinhos. Ela nasceu com 2, agora ela tem 4. E o coração dela se esforça demais. E nós, provavelmente, se Deus não causar nenhuma novidade, teremos que enfrentar esse vale aí da cirurgia, pelo qual peço que você ore por nós, porque nosso coração fica aflito, né? Nosso coração fica aflito. Eu, conversando com a Gláucia, eu sei que o sentimento dela é o mesmo que o meu, eu entraria na faca no lugar da Isabel facilmente, porque esse é o amor que a gente aprendeu de Deus, né? O amor de pai, o amor que toma o nosso lugar na hora da necessidade. Você tem sede de quê? Eu quero convidá-lo à palavra de Deus, que se encontra em Provérbios 27, versículo 7. Provérbios 27, versículo 7. Está projetado na Almeida Corrigida e Fiel, e eu gostaria que você lesse comigo, ou na sua Bíblia, ou na projeção que tem aí no nosso monitor. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela inspiração que já foi ouvir o coro, cantar com os teus filhos, a tua congregação. Obrigado pela inspiração das leituras, dos abraços, dos sorrisos. Obrigado, Senhor, pelas orações. Obrigado porque o Senhor nos falou através dessa peça de teatro, Senhor. E nós te pedimos ainda que o Senhor continue a falar-nos agora na exposição da tua palavra. Que nós saiamos daqui desafiados, transformados, salvos, possamos sair daqui curados no nosso coração, possamos sair daqui ajustados à tua palavra. E, Senhor, que todo desafio que o Senhor nos traz nessa noite
seja um desafio para a honra e glória do Teu santo nome, para o nosso bem, para o bem daqueles que Te amam. Nós louvamos o Teu nome e nós nos colocamos à Tua disposição. Aquilo que o Teu servo não é capaz de falar, que seja o Teu Espírito falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Você tem sede de quê? Na nossa igreja, talvez você tenha visto, tem várias tonalidades de cor. Desde o pastor, que é esse, né, nem preto nem branco, e nós temos as meninas da China, e nós temos italianos, nós temos pessoas mais morenas, que são os peruanos, temos brasileiros, temos pessoas da Nigéria, da Etiópia, que são 2 países na África. Nós temos pessoas da Ucrânia, que são um pouquinho mais brancas, como os italianos são. E interessante era ver que quando começaram a chegar as irmãs da China, elas não entendiam nada do que era falado, mas elas queriam estar na igreja. E hoje nós temos 9 irmãs chinesas que frequentam assiduamente os nossos cultos e que entendem muito pouco ainda do italiano, todo culto, tudo que a gente faz ali é em italiano. E eu me pergunto de vez em quando, o que essas meninas estão fazendo aqui, que elas não entendem nada. Elas não captaram ainda, talvez dos 100% do que se fala, elas peguem 10, 15% da mensagem. Aí eu comecei a produzir a ordem o esboço do sermão em inglês e na língua mandarim para que elas pudessem acompanhar. Mas eu fui percebendo que elas tinham sede, elas tinham fome, elas tinham desejo de estar na presença do Senhor. Quando chegou o irmão da Somália na nossa igreja, 2 anos atrás, foi o primeiro batismo que eu fiz como pastor daquela igreja, ele também não entendia nada de italiano, mas ele desejava estar lá. Então ele ia na quarta-feira, ia domingo de manhã, ia domingo de noite, porque para ele o templo representava a presença de Deus. Eu sei que essa é uma visão teologicamente equivocada, e eu sei também que para nós, na nossa concepção, o próprio Paulo diz no Areópago, no Atos dos Apóstolos, o Deus que fez o mundo, ele não cabe dentro de um templo feito por mãos humanas. Mas ao mesmo tempo, aquelas pessoas que não têm nenhum sinal da graça de Deus na sua vida, que não têm igrejas aos borbotões como nós temos no Brasil, o fato de ter um culto na quarta-feira, um culto no sábado, 2 cultos no domingo, aquilo para elas é a presença de Deus. Então elas tinham sede de ir naquele lugar, mesmo que elas não entendessem tanto e mesmo que a mensagem não fosse completamente clara para elas. E eu começo a me perguntar se eu tenho tido a mesma sede que essas pessoas. Porque para a gente que mora aqui no Brasil, que é brasileiro, que conhece a realidade do Evangelho no nosso país, em que há inúmeros programas de televisão, de rádio, todos os CDs de bom e de mau gosto que nós temos de música evangélica, tantas vezes nós somos como que diz aí o provérbio, nós pisamos o favo de mel, porque já estamos fartos e saturados. Mas para quem está com fome, até o amargo é doce. Para quem está com fome, não precisa de muita coisa. Eu conheci a minha esposa, Gláucia, é o nome dela, há 14 anos atrás. Ela morava na Marise Barros, eu morava aqui na rua Itacuruçá, mas nós nos conhecemos no Acre. É interessante que Deus faz dessas coisas com a gente, né? Então, o Senhor nos levou para o Acre para fazer um projeto missionário, e eu trouxe umas fotos, o Neto pode passar por gentileza, desse projeto missionário que aconteceu em 2003, me parece. E essas fotos mostram um pouco do que a gente experimentou no Acre 28 dias, quando começamos ali uma igreja. E tinha muitas crianças. O Acre é um lugar onde há uma grande carência afetiva, material, espiritual. É o último estado da nação, não sei se você já esteve lá. Mas para a gente chegar aí, fazer esse trabalho com as crianças e passar um mês na última cidade do Brasil, antes de chegar lá na Bolívia, se chamava Mâncio Lima, nós fizemos uma viagem de ônibus. E disseram para a gente assim, vocês vão fazer uma viagem de ônibus, e essa viagem vai durar 12 a 15 horas.
Então, para fazer uma viagem de ônibus, 12 a 15 horas, basta um pouquinho de biscoito e umas bananas. É verdade ou não? Então, 1 litro de água. Só que a nossa viagem, pode passar, Neto, a próxima foto, foi nesse ônibus daí. E ninguém disse para a gente que depois do período chuvoso na floresta amazônica, a estrada de lama vira uma geleia. Então, pode passar a próxima. Então, o nosso ônibus ficou nessas condições. E ao invés de fazer uma viagem de 12 a 15 horas, nós fizemos a viagem de 72 horas. Sem tomar banho, né? É um ótimo lugar para você conhecer a sua esposa. Porque aí você já sabe. Foi lá que eu conheci a Glaucia dentro do ônibus. Sem tomar banho, sem banheiro, sem papel higiênico, né? 12 horas, 72. E aí tem uma próxima foto que mostra o grupo de homens, pode passar, Neto, empurrando. Você está vendo aquele de camisa vermelha com a cueca de fora, sou eu, né? E a gente empurrando o ônibus no meio da lama. E aí a gente chegou numa clareira. Eu lembro que na segunda noite nós chegamos numa clareira. E nessa clareira tinha um grupo lá que fazia manutenção das estradas. E esses homens eram uns homens assim, bem simples, bem humildes, rudes mesmo. E eles estavam cozinhando uma vaca, num arroz, numas batatas, mas a gente estava 2 dias sem comer. E não tinha garfo, o garfo era o garfo dos homens. Não tinha prato, e não tinham de lavar o garfo e o prato deles. Então eles comeram no prato e no garfo deles. E depois nós comemos com a mesma coisa deles, sem ter a possibilidade de lavar. Porque para quem está com fome, até o amargo se torna doce. Há pessoas hoje que vivem situações de dificuldade para chegar numa igreja. Eu conheci gente na Itália que vai a uma igreja, não sei, protestante, mas que não prega aquilo que ela espera que se pregue. Não tem as doutrinas de acordo com o que ela aprendeu aqui no Brasil, ou do lugar de onde veio, mas ela vai naquela igreja porque ali é o lugar onde ela tem o mínimo de comunhão. Porque para quem está com fome, até o amargo é doce, e a gente pisa tantas vezes no nosso favo de mel. A Bíblia diz, Jesus nos afirma lá no Sermão do Monte, que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Fome e sede de justiça. E eu fico pedindo para Deus, Senhor, me dá dessa fome, me dá dessa sede de justiça para a minha vida. Eu quero ter uma fome genuína, uma sede genuína de justiça. Não somente justiça moral, ser justificado por Cristo e moralmente correto, mas eu quero justiça social, para que as pessoas que vivem ao meu redor possam experimentar a chegada do reino de Deus, como a gente viu aqui na peça de teatro. Justiça de Deus que toca as pessoas, que se torna justiça social e se torna justiça moral. Porque todos os problemas que a gente tem de justiça social são fruto da nossa decadência humana moral. E aí, quando a gente tem fome de justiça moral e social, a gente não pode aceitar, por exemplo, o discurso de que bandido bom é bandido morto. Porque para a gente, bandido bom é bandido convertido ao Senhor Jesus. A gente não pode aceitar discurso de que uma mulher pode tirar um filho do seu próprio útero para que ele possa morrer. Nós não podemos aceitar discurso de morte. Nós não podemos receber nenhum tipo de discurso que venha contra a vida. Jesus nos chamou para pregar a vida. E aí a gente não segrega, a gente não rejeita, a gente não vira as costas para quem pensa diferente da gente, porque a gente quer mostrar graça. A gente não quer mostrar a lei, a gente quer mostrar graça. A gente não, como cristão, como discípulo de Jesus,
Nós não podemos fazer segregação de pessoas pelas escolhas que elas fazem. Porque nós temos fome e sede do Senhor, não da lei. Nós temos fome e sede da presença do Espírito Santo em nós. E não da palavra que tantas vezes mata, a palavra mal interpretada. A gente não faz segregação das pessoas, a gente não rejeita elas porque elas não pensam como nós pensamos. Porque ela escolheu ser homossexual, porque ela escolheu viver uma vida promíscua. Mas como discípulos de Jesus, a gente também não considera justa toda forma de amor. Então a gente tem que ter um espírito crítico a respeito do que a gente ouve. E o nosso posicionamento tem tudo a ver com a nossa fé. A Bíblia, a palavra de Deus, é a regra de fé, de prática, de formação do discípulo do Senhor Jesus, daquele que tem fome e sede de justiça social e moral. Porque a justiça não está, eu luto pela justiça social, mas moralmente você pode ser o que quiser? Não, eu sou a favor da moralidade, mas a gente esquece que as pessoas têm necessidades. Então a gente tem fome e sede da coisa certa, da justiça de Deus que é integral, que não é parcial. E o penhor, a balança da nossa fé, não é o politicamente correto, nem a vontade do mundo, mas é a palavra de Deus e o Espírito que a ilumina. E a gente não rejeita as pessoas, mas para aqueles que querem seguir a Cristo, a gente diz, tem um outro jeito de viver, tem uma forma diferente de viver. Jesus me ofereceu isso, a tua vida pode ser melhor assim. A graça que você viu em mim, porque se a gente está mostrando graça, a pessoa vai querer saber. Agora, se a gente só demonstra moralismo, afetação no falar, legalismo, a gente vai repudiar, as pessoas vão correr da gente. Nós precisamos ser testemunhas de Cristo, ter fome e sede da justiça de Deus, onde quer que nós estejamos. Dostoiévski, ele escreveu certa vez que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Todo mundo tem esse vazio. E a nossa fome, a nossa sede, só consegue ser saciada em Deus. Não é no cumprimento de ordenanças, é em Deus. Não é numa religiosidade, é em Deus. Não é no prazer que o mundo pode me proporcionar, é em Deus. Não é na obediência à minha consciência. Meu vazio, ele só é completamente preenchido pela presença de Deus. E aí eu começo a avaliar a minha sede por Jesus. Como é que Jesus vem à nossa vida? Tem dois jeitos. É por adição, a gente adiciona um pouquinho de Jesus no nosso casamento. A gente adiciona um pouquinho de Jesus na nossa vida familiar. É por adição, a gente, vem Jesus, um pouquinho aqui para você, né? Ou Jesus vem na nossa vida por submissão. Porque tem duas formas de Jesus vir na vida de uma pessoa. Se é por adição, Jesus vai ser apenas um detalhe. Agora, se é por submissão, a gente vai fazer aquilo que a peça de teatro diz. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E negar-me a mim mesmo é até confrontar aquilo que eu achava que era certo. A minha visão de mundo pensa que é a correta. Porque a minha visão de mundo última vem do que a palavra de Deus afirma. Eu fui adolescente aqui, como disse para vocês, num tempo em que a gente participava da escola bíblica de manhã, da união de adolescentes, e depois a gente vinha nos dois cultos e a gente tinha uma sede tremenda, porque a gente saía daqui, eu não sei se os jovens adolescentes fazem isso ainda, a gente saía daqui da igreja, 9 horas, 9h30 terminava o culto, e a gente ia para a casa de alguém para continuar adorando lá, orando e passando tempo junto, porque a gente tinha uma fome, a gente tinha uma sede de estar na presença de Deus, na presença do outro, a gente não sabia fazer direito isso sozinho, então a gente fazia isso em comunidade. E foi um momento muito bom para os adolescentes e os jovens que viveram há 20 anos atrás, né, quando eu era um adolescente, aqui na igreja.
Mas a nossa tendência é ir abandonando um pouquinho disso. E eu olho para Davi, que ora assim: Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos, como é bom estar na tua presença. O meu coração suspira, tem sede, tem fome de estar na sua presença. O Salmo 42, como o servo suspira pelas águas, assim, Senhor, a minha alma tem sede de ti. Quando eu entrarei novamente para estar na sua presença? Eu vejo a gente tão distraído hoje em dia com tanta coisa, distraído com a nossa tecnologia, que pode ser uma bênção, e aí a gente pode fazer até um contraponto entre tecnologia e teologia. Aqui no Brasil, você vai numa clínica, você vai fazer um exame, aí você entra no elevador e tem um monitor que não te deixa desligar. Está lá escrito a cotação do euro, do dólar, e o time que ganhou ontem, e as últimas notícias da política, da sociedade no Brasil. Você não desliga, né? Na Itália, em Milão, você vai no elevador, é uma coisa meio medieval, porque você tem que girar uma manivela assim, e o elevador ele faz um claque para fora, é todo de madeira, é uma coisa até meio macabra. Então, a gente vem no Brasil e tem aquele monitor. A gente não desliga. A gente está distraído demais para orar. A gente tem muita coisa, está fazendo muita coisa e está abrindo mão do que é principal, de ter fome e sede de Deus. E aí Jeremias, ele ouve de Deus o seguinte: vocês me buscarão e vocês me encontrarão se vocês me buscarem de todo o vosso coração. Todo o coração. E eu acho que é tempo da gente vestir a camisa e falar: a minha geração é uma geração que vai vestir a camisa do Senhor Jesus. Pague o preço que pagar, custe o que custar. Eu vou abrir mão daquilo que as pessoas acham que é correto, e talvez vou pagar uma de ridículo, mas eu vou ser o que Jesus Cristo quer que eu seja, porque eu sou um discípulo de Jesus. Quero ter mais sede de Deus. Quero ter mais vontade de conhecer a Deus. Então, como é que a gente começa? Eu acho que a gente começa pedindo para o Espírito Santo. A gente começa derramando nosso coração no nosso lugar secreto. A gente começa clamando a Deus: Senhor, me ajuda, quero ter mais sede. Aquele lugar que ninguém vê. Aquele quarto escuro da alma. Aquele cantinho na sua casa. Pode ser o seu banheiro. É tempo de derramar o coração na presença de Deus. Não se contente com pouco. A Bíblia ainda é um livro permitido no nosso país. Ainda é um livro permitido no nosso país. Não pise os seus favos de mel. Tem gente que abre a Bíblia ou liga a Bíblia no celular somente no domingo. E agora nem no domingo, porque está tudo projetado. E a gente não tem nenhum conhecimento da palavra. Não é porque os professores são ruins, é porque a gente nem se interessa. Não se contente com pouco. Sua alma está farta. Está farta de quê? O que ela tem de excesso para você desprezar o favo de mel? O que você está armazenando aí de excesso? Né? Às vezes a gente se sente um pouquinho mais acima do peso e a gente vai vendo nossos excessos. Então a gente não pode ficar farto. E a gente aprende também com a falta, como as meninas chinesas, como as pessoas que vivem em outro país, em que não tem igrejas de acordo com a teologia que elas estão acostumadas, que com a falta a gente começa a ter mais fome e mais sede. Então faz um exercício espiritual, faz uma determinação no seu coração de jejuar. Eu aprendi isso. Não só porque a minha família está no Brasil e nós temos um grande problema para resolver, para colocar diante de Deus, porque a gente não vai resolver nada, mas porque eu não tenho muita vontade de cozinhar só para mim. Então eu comecei a fazer jejum. Senhor, hoje eu vou fazer um jejum, vou aproveitar que não tem ninguém para dividir a mesa comigo. E como é bom a gente ficar sem comer, sem ver televisão, sem entrar no Facebook, sem entrar no WhatsApp para ver as últimas coisas. Como é bom a gente dedicar tempo de oração
a Deus. Adão foi derrotado num jardim por Satanás. Já percebeu isso? E Jesus venceu Satanás aonde? Num deserto. Não importa aquilo que está ao seu redor, importa a disposição do seu coração. Jesus vence Satanás também porque ele havia feito uma escolha de jejuar. E Adão perde porque ele resolveu comer. E eu não estou dizendo aqui de comer ou não comer, mas estou dizendo o que você pode abrir mão na tua vida para buscar mais a Deus. Jejum de quê? Tem mulheres que fazem jejum de chocolate. E tem homens que precisam fazer jejum de celular, de computador, sei lá do quê. Mas nós precisamos dar ao nosso corpo, à nossa mente, ao nosso espírito, essa aridez, proporcionar esse tempo de solidão. Porque oração não é só pedir e agradecer. Oração é contemplação, é ficar em silêncio na presença de Deus. E enquanto a gente está colocando tanta coisa para dentro, a gente não encontra o silêncio. Uma outra coisa que a gente pode fazer para ter sede e fome de Deus, eu vou terminar por aqui, eu acho, é não reclamar. A gente reclama de todos os problemas que vem na nossa vida. A gente se lamenta, murmura. E ao invés de buscar aquele que pode resolver para a gente os nossos problemas, a gente liga para a nossa mãe, liga para o nosso amigo, liga para o marido, liga para a esposa, liga para todo mundo e esquece de ligar para aquele que é mais importante. Esquece de orar, esquece de falar com Deus. E a gente vive murmurando e reclamando e não vê aquele problema, aquele desafio, aquela dificuldade, seja ela pequena, seja ela imensa, como é essa dificuldade que a gente tem em uma semana, para que Deus faça um milagre na nossa nação. A gente não aproveita esses momentos para derramar o nosso coração na presença de Deus. Porque a gente não percebe que os problemas muitas vezes vêm na nossa vida para nos aperfeiçoar. A gente olha a história de Davi. Deus usou o urso para preparar Davi para o leão. Deus usou o leão para preparar Davi para o gigante, Golias. Deus usou Golias para preparar Davi para quem? Para Saul. E Deus usou Saul, o maior problema de toda a vida de Davi, para prepará-lo para o trono. Muitas vezes nós esquecemos que Deus está nos preparando e a gente não busca, a gente não ora, a gente vive um dia atrás do outro, sem fome nem sede de Deus. É tempo de parar. É tempo de colocar o que é prioridade em primeiro lugar. Como a coisa mais importante da minha vida. Do que é que eu tenho fome e sede. Ou a gente pode viver orgulhosamente. A igreja de Laodiceia é essa igreja entre as 7 igrejas para as quais Jesus mandou 7 cartas, que era uma igreja orgulhosa. Jesus diz assim: você diz que é rico, que é abastado, que já está satisfeito, que está tudo bem, não tem problema nenhum, mas você não percebeu ainda que você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3, 17. Queridos, não permitamos que o nosso orgulho, não permitamos que a nossa cegueira, que a nossa falta de vontade nos impeça de buscar a Deus, a nossa prioridade. Para que tenhamos fome e sede da pessoa certa, da coisa certa na nossa vida, nós precisamos nos humilhar, reconhecer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode mudar a minha vida, só o Senhor pode mudar os meus desejos, só o Senhor pode mudar a minha família, só o Senhor pode mudar o meu coração, só o Senhor pode mudar, se o problema é a minha igreja, só o Senhor pode mudar a minha nação, só o Senhor pode fazer. A minha esperança não está em outras coisas, está no Senhor. E é por Ele que eu quero ter fome e sede. Vamos orar pedindo ao Espírito Santo de Deus, instiga-nos com fome e sede.
que a gente não pise nos favos de mel. Que a gente não ache que já temos em abundância. Que nós não pensemos que já conquistamos e que está tudo bem. Mas que para a gente, até o amargo de estar de joelhos em jejum, passando necessidade, vivendo problemas, seja doce, porque é o Senhor a nos alimentar. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Eu quero convidá-lo à oração, convidá-los a fechar os seus olhos e convidar você também, que hoje quer colocar a tua vida diante de Deus, a vir aqui. Eu quero, André, entregar minha vida a Jesus. Eu quero dar o passo do batismo. Eu quero pedir o perdão do Senhor para que Ele me dê mais fome e sede. Há alguém assim? Se tiver, apenas vem aqui. Eu quero orar com você. Quero pedir por mim e por você, para que nós possamos buscar de Deus aquilo que Ele tem para a gente. Há alguém? Se quiser, venha. Quero orar junto com você. E nós vamos terminar esse momento consagrando nossas vidas ao Senhor. Tem alguém? Algum irmão, alguma irmã que queira hoje dizer: eu quero ter mais fome, eu quero ter mais sede, eu quero buscar mais a Tua presença, eu quero dedicar-me mais em oração, eu quero viver, quero experimentar o que o Senhor tem para mim. Vamos ficar todos de pé então? Pai de amor, Pai de misericórdia, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque na Tua infinita bondade o Senhor não nos rejeitou, o Senhor não nos desprezou. Sabemos, Senhor, tantas vezes temos sido falhos, pisado na bola, colocado nossas prioridades em outras coisas, temos pecado contra o Senhor, não temos buscado da Tua palavra a resposta certa, não temos buscado do Teu Espírito a orientação, nos achamos donos de nós mesmos e da nossa própria sabedoria. Perdemos, Senhor, a fome, perdemos o desejo de ir ao lugar secreto, encontrar o Deus completamente outro, que pode intervir na nossa história. Ajuda-nos e abençoa-nos, Senhor, para que possamos mudar o nosso caminho, para que possamos ver-nos como necessitados, pobres, cegos, nus, fora da Sua presença, mas que possamos buscar a Tua presença no tempo que se chama hoje, para a honra e glória do Teu nome. Passeia no nosso meio, Senhor. Fala com poder ao Teu povo. Ministra, Senhor, a nossa necessidade. Senhor, eu Te peço por cada um de nós que está aqui, por mim, pelos meus irmãos, mas eu Te peço também pelo nosso país. Entramos em uma semana decisiva, em que todas as opções que estão diante de nós são difíceis, e na qual o povo de Deus precisa refletir, para que não tomemos decisões baseadas no medo nem na raiva, mas que possamos tomar decisões de acordo com a Tua palavra. Tem misericórdia do Brasil, Senhor. Tem misericórdia da nossa pátria. E a começar por mim, que possamos ter, os discípulos de Cristo, possamos ter um coração quebrantado, misericordioso, compassivo. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos de Ti. Mais do que nunca, precisamos de Ti. Precisamos de Ti para a nossa nação. Precisamos de Ti para a nossa vida, individualmente, como igreja. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Sê conosco. Abençoa a Tua igreja aqui no Brasil, mas também a Tua igreja no exterior. Abençoa a Tua igreja que sofre perseguição. Abençoa a Tua igreja pequena, frágil, cambaleante em tantos países. Abençoa e faz-a crescer.
para a honra e glória do teu nome, com homens e mulheres que têm fome e sede de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos terminar essa música toda, igreja de pé? Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. O amor assim o mundo não conhece. Se me pegou, teu perdão me alcançou. Amor assim o mundo não conhece. No altar da adoração, No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. levou sobre si Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. um amor assim o Um mundo não amor conheceu. assim o mundo não conheceu. Levou sobre si, Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada para seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces e maravilhosas consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todo o povo de Deus aqui reunido em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Louve e exalte o Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome.